Fala, criptonautas, estou trazendo aqui uma atualização para vocês do mercado e do Bitcoin, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Bem, vamos lá. Eu estou aqui no tempo gráfico semanal e se você, por exemplo, marcar aqui as LTBs e as LTAs, vocês vão ver que nós estamos num padrão de equilíbrio. O padrão de equilíbrio mostra uma certa incerteza na situação do mercado. Então, por exemplo, se a gente tem uma tendência de alta muito grande, significa que muitos fatores se encaixaram para que entrasse mais capital no mercado, fazendo com que a gente tenha uma continuação de alta. Em algum momento a gente vai parar de fazer isso, e esse momento já tem um tempo que chegou. Eu estou olhando no tempo gráfico semanal, ou seja, no tempo gráfico menor, você vê dias de muita movimentação, outros dias com muita queda, só que num cenário geral, o mercado está equilibrando. Por quê? Nós estamos aguardando o corte na taxa de juros, mas antes disso acontecer, a gente precisa de outros fatores, porque o Fed, ele é reativo, né? Ele reage às coisas que acontecem, não tem como de fato prever e falar que tal mês vai, por exemplo, cortar a taxa de juros. Não, para o governo americano cortar a taxa de juros, ele precisa de dados anteriores. Não tem como ele só falar que vai cortar e tal mês e aconteceu. Então, a gente tem que ficar aqui de olho na semana, tá? Nessa semana aqui a gente tem vários eventos que vão trazer volatilidade para o mercado. Lembrando que tudo que tiver 3 estrelas causa volatilidade no mercado. Mas uma das coisas que mais aqui eu tô olhando, né, sem ser esse daqui, o Fed Share Policy Picks, que é muito importante. O JOLTS é muito bom também. E aqui a gente vai ter, na quarta-feira, Initial Jobless Claims. Eu acabei de falar que o Fed ele precisa de algumas informações para poder verificar se vai estar mais perto ou mais longe do corte na taxa de juros, que é o que vai destravar o nosso mercado e fazer com que ele deslanche, né? Só que precisa ter um certo equilíbrio nessas informações aqui. Então, esse mês de julho vai ser muito importante também, até porque a gente já está na metade do ano. E se tudo correr bem, provavelmente a gente vai ter corte nas taxas de juros já em setembro, mas a gente tem que ficar de olho nessas informações. Agora, voltando aqui para o Bitcoin, vou botar um tempo gráfico menor para poder ver como ele se comporta. Eu tinha feito uma análise sobre uma cunha descendente e falei que se voltasse para dentro dessa cunha, a gente poderia ter sim mais algumas movimentações de alta para poder tentar segurar um pouco o preço, e os touros conseguiram segurar esse fundo aqui. Então, temporariamente, o fundo de 58 mil é o fundo mais importante que a gente tem aqui, e a região ali de 62 a 60, na verdade, vai ser uma boa região de apoio, né, de suporte. Se você pegar aqui de fora, você vai ver que, só apagando essas linhas aqui, a gente consegue também montar um triângulo descendente, tá? Esse aqui era o padrão anterior, que era um triângulo descendente, e ele foi rompido para baixo 2 vezes, porém sem continuação. Isso daqui significa que há pessoas comprando Bitcoin nessas regiões. Então, o suporte legal para a gente ficar de olho é de 62 a 60. Porém, como a gente tem uma semana aí de várias notícias, nós temos que ficar de acordo com o price action, ou seja, o comportamento dos traders mediante a expectativa sobre elas, tá? Aqui, se você marcar, a gente tem alguns pontos de apoio, né? De repente, na verdade já foi, né? Era para ser nessa região aqui, uma região de apoio para fundo ascendente. Isso aconteceu já aqui. Então, se você pegar um pouco mais em cima, você vai ver que em algum momento a gente teve um apoio mais nítido, né? Então, aqui era os topos descendentes, porém, ele se apoiou na máxima, né? Essa máxima aqui se apoiou aqui. Então, o fundo do 4 horas ele já foi formado. E aí, quando você vê que a gente está fazendo uma escadinha assim, aí a gente busca um fundo para poder operar. Bem, um melhor fundo para operar seria o do 4 horas, até porque a gente teve uma boa reversão e voltamos para dentro da cunha, mas já está muito atrasado. Aí a gente tem que diminuir um pouco o tempo gráfico. Quando a gente diminui, a gente tem algumas coisas a observar. Bem, mesmo que a gente tenha visto volume, nós estamos agora numa correção para poder tentar um fundo ascendente e depois um topo ascendente. Então,
nessa brincadeira aqui, a gente ainda tem essas regiões aqui para poder rejeitar. Então, quanto mais próximo dessa linha aqui, menos você tem que se interessar por trades de compra, porque ele pode bater aqui e retrair, beleza? No 1 hora, para você tentar pegar um fundo ascendente e de repente surfar esse pivô de alta do 1 hora, você olha pelo menos aí os 5 minutos, quando ele perder essa tendência aqui, de repente, e buscar níveis de sobrevenda, pode ser que o fundo de 1 hora seja formado. Se isso acontecer, aumentam as chances da gente pivotar para cima e aí ficar mais saudável. Acima de 62 mil aqui já seria um bom ponto, né, para fazer trades de long, tá? Tendo em vista que a queda foi estancada aqui, ela não continuou fazendo topos e fundos descendentes, e sim, uma reversão de tendência aconteceu. Então há uma maior probabilidade que a gente segure. Beleza? Mas fiquem de olho nesses dias de notícia para poder não operarem. Busquem trades um pouco menores, mais curtos, porque o mercado ainda está indeciso. Comenta aqui embaixo qual tema de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. E também curta e se inscreva caso você não seja inscrito. E não esqueça de ativar o sininho. Beleza? A gente se vê na próxima. Tamo junto. Um abraço.